Juqueri por novas lentes. Texto de créditos informando o apoio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc. Episódio 5. Novas lentes sobre o Juqueri. Paloma Rodrigues. E a nossa ideia surgiu a partir do momento que a gente veio fazer um registro sobre a história da avó da Mara, que é a avó Maria. Ela trabalhou aqui por muitos anos, então tinha um momento no nosso curta que tinha esse lance de registrar as obras, de mostrar e inserir elas no nosso filme, porque fazia sentido. E aí a gente se deparou com um problema que era não temos o direito das obras, do registro das obras para colocar no filme. Então acabou surgindo essa necessidade de criar um projeto para isso, né? Acabou abrindo o PROAC, a gente sentou, eu, Amaro, Eli, e desenvolvemos o projeto com registro de 500 obras a princípio, caso isso mudasse no meio do caminho, mas acabou ficando 500 obras. Se a gente pudesse registrar todas as mais de 5.000 obras seria lindo, mas daí que surgiu a nossa necessidade de registrar essa história, colocar à disposição do museu, à disposição da Secretaria de Cultura, à disposição da população, esse acesso às obras, esse acesso a essa história, esse registro bonito das pessoas que permaneceram aqui por muito tempo, né? E que por muito tempo foi a casa delas, onde elas puderam desenvolver esse lado artístico. Amara. Não é 100% da população de Franco da Rocha que visitou o museu. E a gente não consegue, por diversos motivos, sei lá, colocar essas obras aí para a população verem ou terem acesso, enfim. E eu acho que esse projeto, ele tem essa função muito importante, que é fazer com que a população conheça, veja, tenha acesso. É muito injusto, se você for pensar, né, que a gente tem um museu com uma produção tão potente dentro da nossa cidade e que as pessoas não consigam ver, não consigam conhecer, ou até as crianças não consigam estudar em sala de aula. Então, acho que esse projeto vai proporcionar esse acesso à população, que eu acho que é o nosso objetivo. É interessante pensar que no processo de pesquisa, né, e curadoria das fotografias de obras do projeto, né, um critério inicial foi consultar materiais, publicações com imagens de obras do Juqueri. Então, catálogos ali de exposições com curadoria da professora Heloísa Ferraz, materiais também do Osório César, como artigos publicados com imagens de obras de artistas do Juqueri. E isso guiou o processo também inicial de seleção, de pensar o quanto essas obras já foram expostas, como elas já têm uma trajetória, uma circulação, né? Então tem um histórico dessas obras, né? E de artistas, né? Por vezes não foi possível localizar algumas obras, porque talvez elas não estejam nessa coleção, talvez estejam em outra. Né, o próprio Osório César doou obras de artistas do Juqueri para coleções como o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, para essa coleção de arte bruta em Lausanne, na Suíça. Então, sabemos que algumas obras de artistas do Juqueri não estão mais dentro do hospital psiquiátrico. Então, isso guiou, mas na ausência de tais obras, pelo menos recorrer a outras obras dos mesmos artistas, como é o caso de Aurora Cursino dos Santos, de Farid, de Oitiro Acaba, Massaio Seta, o Birajara Ferreira Braga como artista contemporâneo da época do Ateliê, né, que teve uma relação muito próxima com a Heloísa Ferraz e que refletiu sobre o museu. Então foram alguns dos critérios utilizados nessa seleção, justamente por um desafio curatorial que pensar, né, uma seleção e selecionar algo, deixar algo de fora. Então tem isso também como um critério, como uma reflexão da própria área de curadoria. E aí a curadoria se baseia muito na intenção, qual a intenção também dessas escolhas. E isso guiou o processo mesmo de seleção das obras. Homem de óculos. Meu nome é Rodrigo, eu sou fotógrafo e eu estou fazendo a digitalização de obras aqui do MAOC. Eu tenho que ser o mais técnico possível e fazer imagens o mais próxima do que elas realmente são, como elas foram pintadas. De começo, a gente tenta deixar o mais nivelado possível a região onde a gente vai trabalhar, que eu estou usando um cavalete daqui. E aí eu tenho que fotometrar para deixar a incidência de luz o mais perfeito possível. É um processo muito delicado, ele demanda muito cuidado, porque são obras que às vezes não estão nas suas melhores condições.
E aí a gente tem que ter o cuidado com o manuseio, a gente trabalha muito com luva, geralmente não sou eu que manuseia as obras, é o técnico museólogo que faz isso. E a gente tem uma preocupação com cor, a gente usa uma cartela de cores, a gente fotografa a obra à frente e o verso da obra. O verso da obra a gente fotografa para que o pessoal da conservação tenha ideia da condição da obra também, e aí fica documentado. Paloma. Para nós que estamos produzindo esse projeto, ele tem um impacto muito grande, falando em números, sobre quantidade de pessoas que são atingidas em relação ao trabalho, ser esse espelho para as pessoas da região conseguirem ter coragem de de escrever um projeto e colocar ele numa lei de incentivo do estado ou da própria cidade. Então é muito prazeroso e eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo, inclusive por ser esse espelho, para mostrar que é possível. É possível que a gente escreva um projeto de qualidade. Eu acho que é isso, é onde a gente pega e se depara com o nosso propósito, quanto artista, quanto produtora. Eu espero muito que vocês venham, que vocês tenham curiosidade para vir conhecer o MAOC. O projeto é lindo, o espaço é lindo e a gente espera vocês aqui. Créditos finais da equipe apoiadores. Audiodescrição por Sofia Lopes.